Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Josiel e a gente vai falar então hoje do Rio Santa Maria e suas relações com os alagamentos no Rio Grande do Sul devido às grandes chuvas de maio. O Rio Santa Maria, ele nasce numa região entre os municípios de Dom Pedrito e de Bagé, numa área de Planalto, conhecida como Escudo Sul Rio-Grandense, numa área onde vai predominar o bioma Pampa. Quando a gente pensa em vegetação, ao longo do rio vai acontecer aquela máxima dos rios do Pampa, que vão possuir então as matas de galeria, ou seja, aquelas matas perto das margens dos rios. A gente nota que próximo às suas nascentes, o rio já vai recebendo córregos, que vai fazer com que o seu nível de água gradativamente aumente, vai ter também uma área consideravelmente preservada, com muita vegetação nativa, e ele vai então esculpindo também o relevo ao longo do seu caminho. No seu leito, a gente vai conseguir encontrar alguns ramos. É um rio que vai de uma área de altitude mais elevada em direção a uma área de altitude menos elevada, vai passar principalmente por Dom Pedrito e depois em Rosário do Sul. Ele vai receber muita água quando se unir ali na região de Rosário do Sul ao rio Ibicuí da Armada, e o rio Santa Maria então vai ter a sua foz lá no rio Ibicuí, que é um grande afluente do rio Uruguai, este mesmo rio que nasce da junção do rio Pelotas com o rio Canoas ao norte do Rio Grande do Sul. Percebemos já que ao longo do rio Santa Maria, suas matas de várzea, a mata de galeria, tem uma área preservada que em alguns momentos é bem pequena, e são áreas delimitadas pelas práticas rurais, principalmente a pecuária. É um rio que passa em regiões de pequenas ondulações, aquilo que aqui no Rio Grande do Sul a gente vai denominar de coxilhas. Uma área que parece ser bem desmatada, mas na verdade predomina um bioma de campo, que é o Pampa, como eu já tinha mencionado. Agora o rio Santa Maria, então, ele vai fazendo bastante curvas, bastante meandros. Vejam que pouco de sua mata é preservada em certas áreas. Eu tenho vegetação, porém, aqueles campos de pampa foram já utilizados em boa parte para a produção rural e a criação de rebanhos, principalmente os bovinos. Aqui então a gente chega no município de Dom Pedrito, na verdade a gente já está nele. O município é uma área territorial e a cidade é a parte urbana. Vejam quão grande é Dom Pedrito, uma grande mancha urbana no Pampa Gaúcho, de muita importância econômica para a região. Esse município é um dos mais importantes. E notem que um pedaço do município está às margens do rio Santa Maria, ou seja, mais um município dentre 497 que foram atingidos pelas cheias, pelos alagamentos, devido às grandes chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul. Então, depois de passar por Dom Pedrito, o rio Santa Maria ele segue seu caminho. Em momentos tem áreas mais preservadas, em outros momentos tem maiores presenças de agricultura e pecuária. Outra coisa comum no rio Santa Maria, assim como foi no rio Camaquã, são bancos de areias nas suas margens, principalmente quando ele vai fazendo curvas. Aqui a gente chega numa área de muita preservação, porém o rio com muitos bancos de areia. Isso aí é trabalho de intemperismo, destruição das rochas e daí pela erosão, que é o transporte então de sedimentos e a deposição deles, e erosão fluvial. A pluvial é a erosão da chuva. O rio vai então depositando esses bancos de areia. Em momentos, novamente, aparece muito a agricultura e também muita pecuária, e em áreas determinadas nós também teremos banhados ao longo do leito do rio Santa Maria, principalmente nas suas áreas de várzea, rio de extrema importância para a economia gaúcha, tendo em vista que o Rio Grande do Sul também sofre com muita estiagem às vezes no verão, e o rio é uma veia vital para garantir água para a irrigação de alimentos e para os próprios animais.
Neste momento, a gente vai se aproximando então de Rosário do Sul, onde eu vou ter uma confluência do rio Santa Maria com o rio Ibicuí da Armada, onde os dois vão se juntar e vão seguir rumo ao rio Ibicuí. Notem a localização da parte urbana de Rosário do Sul. A gente está numa área literalmente próxima ao rio, uma área que inclusive é usada para recreação, por causa desses bancos de areia. Então, Rosário do Sul foi muito atingida pelas inundações devido à sua localização enquanto cidade em relação às margens do rio Santa Maria. Do outro lado também tem ocupação, porém é para as atividades rurais. Então, Dom Pedrito e Rosário do Sul são os dois principais municípios ao longo do rio Santa Maria, que depois que passou por Rosário do Sul vai fazendo várias curvas, onde nós temos o bioma pampa, formando vários bancos de areia, numa área que também tem formação de areais. Lembrando que nessa região no passado também foi um grande deserto, por isso que esses areais existem aqui. Aqui o rio Santa Maria encontra o rio Cacequim, mais um rio que se junta ao rio Santa Maria, e finalmente ele deságua aqui no rio Ibicuí e vai seguir o seu caminho até o rio Uruguai e depois desaguar lá na Foz do Prata, entre a Argentina e o país Uruguai. Certo, galera? Um forte abraço, curte aí e até a próxima aula.